Esse podcast é uma obra totalmente ficcional, criada com fins de entretenimento e reflexão sobre temas sociais, criminais e psicológicos. Aviso de conteúdo: este episódio contém linguagem forte e temas sensíveis, como violência, abuso, assassinato e corrupção. Recomendado para maiores de 18 anos. Todos os personagens, situações e diálogos são fictícios. Qualquer semelhança com pessoas reais, vivas ou mortas, é mera coincidência. Uma produção Retroset Studios. Fala pessoal, bem-vindo a Retroset Studios e hoje é o episódio Retroceder, onde conversamos um pouco mais sobre o episódio desta semana. Mas antes de começar o episódio, quero passar um recadinho para vocês. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no seu reprodutor de mídia preferido e também não deixe de seguir a gente no Spotify, arquivo Retroset. E o mais importante de tudo, dê 5 estrelinhas nos nossos episódios, que isso ajuda muito o canal a ter mais engajamento. Porém, você também pode ajudar a gente com o Apoia-se. Todos os links estão na descrição do vídeo. Com isso, você ajuda o nosso podcast, que é uma produção independente, a continuar produzindo. Sem mais delongas, vamos ao nosso episódio de hoje. Bem-vindos! Vamos direto ao ponto hoje, analisar a fundo a trajetória do Eduardo Monteiro Filho. Um nome que, sugere privilégio, né? Sim, sugere muito privilégio. Mas a história que a gente tem em mãos é bem mais sombria. Revela negligência, crueldade e principalmente uma obsessão. Uma obsessão que foi meticulosamente planejada. A fonte que nós temos detalha tudo, desde a infância até a execução de uma vingança bem calculada. Exato. E o nosso objetivo aqui é tentar entender as camadas dessa personalidade. Como é que um ambiente, assim, de extrema permissividade... E com um pai ausente. Isso, e com essa figura paterna ausente. Como isso tudo contribuiu para as ações dele, né? Vamos investigar os primeiros sinais e como uma rejeição específica... acendeu o estopim. Foi o estopim para um crime totalmente premeditado. Vamos começar pelo começo, então. O nome de preso, Eduardo Monteiro Filho. Mas uma infância que, pelo que a fonte indica, foi marcada por essa ausência do pai. Uma mãe talvez indiferente, que criou ele numa bolha. Uma bolha sem limites, né? Onde a palavra não parece que não existia no vocabulário dele. E essa falta de frustração parece ter sido um ponto-chave, né? Com certeza. Essa ausência total de frustração pode gerar uma crença bem perigosa, sabe? De ter um direito absoluto sobre o mundo, sobre as pessoas. Em vez de aprender a lidar com limites, com o não, ele parece ter desenvolvido uma expectativa de que todo mundo devia obediência a ele. Uma base perigosa para o que viria depois. Exato. Preparou o terreno para reações totalmente desproporcionais quando ele era contrariado. E essa dinâmica apareceu cedo, né? Os relatos da infância já mostravam uma frieza em comum. Aos 7 anos, aquela história de envenenar o cão da governanta. Só porque ela negou um doce para ele? Veja bem, não parecem meros deslizes de criança, né? Não mesmo. De fato, esses atos eles não são só crueldade pura. Podem ser vistos como experimentos precoces com poder, com a falta de consequências. Um ensaio, talvez, para manipulação futura. São indicativos bem claros de falta de empatia e uma tendência à retaliação, e uma retaliação calculista. E essa frieza, essa necessidade de controle, parece que o acompanharam. Foi nesse contexto que surgiu a Laura. A Laura, vibrante, independente, bem diferente do mundo dele, talvez. E a tentativa inicial dele de conquista falha. A fonte descreve a polidez dela como um muro, algo que, aparentemente, o irritou demais. Exatamente. Por uma personalidade que talvez se visse como centro do universo, a polidez da Laura não era respeito. Era uma forma sutil e, para ele, insuportável de rejeição. Ativou ali a necessidade de domínio. Ela virou um objeto
a ser possuído. Infelizmente, sim. A obsessão então se manifesta de forma calculada. Flores exóticas, cartas formais, mas com uma possessividade ali velada. Os brincos de sol. Sim, os presentes como os brincos. Mas o ponto de virada mesmo, o gatilho real, foi ver a Laura num jantar com o próprio pai dele, o Eduardo Monteiro. Nossa. Imagina o sentimento de traição dupla. Deve ser avassalador para ele. Perder a mulher que ele cobiçava para a figura paterna que ele ao mesmo tempo desprezava, mas de quem talvez no fundo buscasse algum tipo de validação. Entendo. Isso cristaliza tudo. Transforma a fixação na Laura num plano de vingança direto contra o pai. A Laura se torna, então, o instrumento para ele acertar as contas. E a execução do plano é de uma frieza que impressiona. Ele vai até o escritório do pai. Isso. Usa um bisturi para desgastar sutilmente a letra A da máquina de escrever, uma letra super comum, né? Para garantir que a marca aparecesse. Genial e perverso. E corta o canhoto de um cheque roubado com a mesma lâmina do bisturi, deixando uma marca forense ali, sutil, mas deliberada. Cada passo é meticulosamente planejado para quê? Para incriminar o pai. Exato. A compra do colar sol de ouro com o cheque roubado, a carta anônima digitada na máquina adulterada, use o colar, vai ficar linda. Ele usou o acesso dele na faculdade de medicina para conseguir flunitrazepam. Um sedativo potente. Envia o colar anonimamente, liga para Laura antes da festa, talvez para confirmar se ela ia mesmo usar o colar, se ela estaria lá. Provavelmente. E na festa, ele mantém a fachada. Aparenta normalidade total. Droga a bebida dela, leva para a escada de incêndio, simula a queda. E planta o colar. Tudo isso agindo como se nada tivesse acontecido. É a demonstração máxima dessa necessidade de controle e da capacidade de manipulação dele. Manter essa aparência social intacta enquanto executa um plano tão sombrio é perturbador. Diz muito sobre essa estrutura psíquica. E a investigação do Hector, que eventualmente descobre tudo. No apartamento do Eduardo Filho, ele encontra as provas, né? O bisturi desgastado. A embalagem da joia, os vestígios do sedativo. E as fotos da Laura, descritas como um santuário da obsessão. E a jogada final do Hector é brilhante, né? A ligação anônima para a polícia, sincronizada com a chegada de Eduardo Filho em casa. Para selar o flagrante. Exatamente. A máscara cai ali, não por um erro do criminoso, mas pela astúcia do investigador. Então, o que essa análise toda nos mostra, afinal? É um retrato de como privilégio e negligência emocional podem convergir para formar um indivíduo assim. Frio, metódico. Incapaz de lidar com rejeição e movido por essa necessidade doentia de controle. E que culmina num ato de vingança para destruir duas vidas e ainda incriminar o pai. A história levanta questões muito sérias sobre formação de caráter, né? A falta de limites, de conexão emocional genuína na infância, parece ter sido um terreno muito fértil para isso. Nesse caso, a inteligência não serviu para empatia, serviu para crueldade planejada. É um lembrete sombrio de que as aparências podem enganar, e muito. Fica a reflexão, então. Até que ponto esses sinais sutis de controle, de fixação, que às vezes são até mascarados por gestos grandiosos, ou por uma polidez excessiva, são realmente perceptíveis antes que seja tarde demais. E qual é o peso real do nosso ambiente formativo, lá do começo, nos caminhos que a gente toma na vida, especialmente nos mais sombrios? Bem, eu espero que vocês tenham gostado tanto do nosso episódio, como do nosso retroceder, contando um pouco do resumo do episódio. E se você gostou, não deixe de seguir e compartilhar aí com seus amigos. E não deixe de conferir a bio dos personagens que é lançada junto com o episódio lá no nosso Instagram. Segue lá. Até o próximo episódio.